Olá, o Agenda Econômica está de volta com o tema do transporte aéreo de passageiros. E nosso convidado é Eduardo Sanovics, presidente da ABEAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Eduardo, no primeiro bloco falávamos de como o mercado evoluiu e dos problemas que ele enfrenta nos últimos anos, especialmente em 2015. Um dos pontos que você colocava é a questão da taxação do combustível, do querosene de aviação. E eu sei que isso parece que ocorre de forma diferenciada pelo país. Como é que é? É uma política de cada governo, é isso? De acordo com a Constituição da República, de 88, cada estado tem autonomia para fixar a alíquota de ICMS sobre os artigos da forma que julgar mais adequado. Há uma regra em cada estado, por assembleia, etc. Isso fez com que no Brasil você tenha alíquotas que variam de 12% até 25% para voos entre estados. E internamente no estado, um voo que vai de uma cidade a outra, sei lá, Londrina, Curitiba, dentro do estado do Paraná, as alíquotas podem ser inferiores a 12%. A nossa luta histórica é para que, primeiro, isso deveria ser feito como é feito em todo o planeta, ou seja, não existe tributação regional sobre querosene de aviação em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Segundo, em não sendo possível, porque isso de alguma forma incorporou-se às fontes de receita estaduais, que nós tivéssemos alíquotas mínimas, 4%, 5%, 6%, que não onerassem de maneira a tornar, como oneram hoje, que chegam a tornar algumas rotas cuja frequência é muito pequena, exemplo, as rotas para o norte, em rotas que chegam a ser mais caras que voos internacionais, porque o custo chega a ser superior a esse. Eduardo, e aqui no Agenda Econômica a gente escuta os senadores também sobre o tema sobre o qual a gente está conversando. A gente escutou 2 senadores, eu acho que tem uma reclamação aí sobre o setor. Vamos dar uma olhada? Nessa área. Brasília para Porto Velho, Brasília para Manaus, Brasília para Rio Branco, que estão com os preços bastante acima da média nacional. Bem diferente dos preços, por exemplo, de Brasília para São Paulo, Brasília para Foz do Iguaçu, Brasília para Curitiba. A diferença é muito grande. Então, os preços das passagens ainda estão muito altos no Brasil, principalmente nessas regiões. Mesmo com as passagens altas, as empresas estão tendo prejuízos. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio para que nós possamos ter as empresas fortalecidas e atendendo a população com passagens mais baratas. Não só a questão das passagens tem essa discrepância e principalmente as regiões mais carentes, que é a região norte, onde o voo aéreo não é um privilégio, é uma necessidade, até pela questão da forma de se locomover, a distância, etc. Nos grandes centros, a assistência, o atendimento, ele é relativamente iguais. Mas quando se trata de lugares mais distantes, como o meu estado de Roraima, onde existe um certo monopólio, o que acontece? Não tem tanta qualidade quanto tem no sul do país. Bem, a gente escutou aí as reclamações dos senadores Assir Gurgax e Telmário Mota, também uma preocupação com a saúde financeira das empresas de transporte aéreo, mas eles trouxeram uma coisa aqui, estão reclamando que as passagens aéreas para o norte do país, os estados que eles representam, são muito caras. O motivo é aquele que a gente estava explicando Exato. antes? A fala do senador Assir é uma fala absolutamente apropriada. As passagens para o norte são mais caras do que as passagens para o sul. Por quê? Primeiro, há menos frequência, ou seja, enquanto você tem São Paulo-Brasília, algo como 70, 80 voos diários, você tem São Paulo para uma cidade do extremo norte, você em Brasília a Rio Branco, por exemplo, 2 voos por dia ou 3 voos para uma outra localidade. O custo desse voo, portanto, que é altíssimo, você divide por muito menos passageiros. Além do que, quando você chega na região norte, você tem a alíquota de ICMS, uma das mais altas do país, de 25%, contra, por exemplo, 12% no Distrito Federal, desde o tempo em que era governador Agnello Queiroz, e vale aqui um exemplo importante. Brasília tinha alíquota de 25% até 2013, 12 para 13, faz essa redução, há um debate técnico muito intenso de 4, 5 meses entre os técnicos da Secretaria de Fazenda do DF e o nosso pessoal, nossas equipes técnicas.
mostramos a eles que reduzindo o ICMS haveria um aumento do número de voos em Brasília pela vantagem competitiva que passava a ser comprar querosene aqui, isso iria beneficiar a população local e ia rapidamente, em menos de um ano, a gente apostava e provava que haveria uma recuperação de arrecadação. Resultado, ao invés de recuperar em 12, nós recuperamos em menos de 9 meses o mesmo volume e Brasília ganhou 209 voos nacionais. Qual foi a consequência imediata? Na medida em que um hub passa a ser um polo de atração importante para voos domésticos, ele atrai a atenção das empresas internacionais. Consequência, o passageiro de Brasília hoje, aqui do Centro-Oeste, ao invés de ter que ir a Guarulhos ou ao Galeão para embarcar para o exterior, já está viajando daqui para 5 ou 6 destinos, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Portanto, é fundamental hoje, e essa é uma das pautas que o Senado da República tem poder constitucional para enfrentar e para debater, é a necessidade de acabar com essa guerra fiscal, a necessidade de trazer esse custo para os padrões internacionais e a necessidade de enfrentar um debate que pode, em última análise, ampliar a mobilidade de regiões, já me referindo à fala do segundo senador, o senador Telmário. Como é que você faz para ter mais voo? Ou você tem mais cliente, não dá para fazer isso de uma hora para outra, você não vai dobrar o tamanho de uma cidade. Ou você diminui o custo. Por quê? Porque na aviação, repito, como ela é uma atividade fortemente regulada, todos os números são abertos. O site da ANAC traz periodicamente quanto custa a passagem aérea para aquela região, se o preço aumentou ou diminuiu de um mês para outro, qual foi o faturamento e o custo das empresas aéreas, enfim, debater a aviação é um debate para nós muito transparente, na medida que os nossos números são todos abertos. Eduardo, eu sei que a gente está vivendo um momento de crise e todos nós torcemos para que seja só um momento, que essa crise passe rápido. Passe rápido, é um momento para as empresas, não só as de aviação, mas empresas de todo tipo, cortarem custos, racionalizarem os seus processos. Mas, de antemão, já é possível se pensar numa nova fase de expansão, como que a gente viveu nos anos 2000, e para que ela aconteça, o que é necessário? A gente estava falando aí da questão dos impostos que incidem sobre o querosene de aviação. O dólar depende de uma política macroeconômica e tal, é uma outra questão. Que outras medidas podem ser tomadas que podem incentivar o crescimento do setor? Para ser bem transparente com o nosso telespectador, nós não estamos vendo retomada de crescimento em menos de 2 anos. Todos os dados objetivos que nós temos à nossa disposição, e a aviação é uma indústria de quase 40 bilhões de reais no Brasil, portanto, ela é uma indústria muito bem cercada de análises de diferentes casas econômicas, de diferentes tendências. Ninguém nos coloca, nenhum centro de análise econômica, seja ele acadêmico ou empresarial, em crescimento muito rápido. Aposta em cenário de recuperação para a nossa indústria em menos de 2 anos. Portanto, o ano 2016 será muito difícil, 2017 será mais difícil ainda. Ora, como é que nós vamos poder mitigar esse processo? Da nossa parte, mantendo muito respeito ao caixa e mantendo muita sobriedade na nossa oferta. Qual seja, nós vamos ter que cuidar para que cada voo seja sustentável. Nós não vamos poder mais conviver com nenhum tipo de operação que essa aqui paga a conta dessa outra aqui. Não é? Por quê? Porque isso seria um desrespeito ao conjunto do sistema e aos consumidores. Ora, como é que a gente pode, então, trabalhar para mitigar isso ou trabalhar para acelerar, não é, o final dessa crise? Algumas medidas podem ser tomadas no âmbito federal. Quais são? Primeiro, a revisão imediata da fórmula de precificação do querosene de aviação. E quero deixar aqui muito claro, a aviação não pede subsídio, a aviação não pede apoio, a aviação não pede ajuda. Nós disputamos cada centavo dos nossos resultados no mercado junto aos consumidores. Se o consumidor gosta, ele compra, se não gosta, ele não compra. Tá certo? O que nós estamos pedindo aqui é o seguinte, o Brasil é um dos grandes produtores de petróleo do mundo.
e tem hoje o terceiro maior mercado doméstico desse planeta. Não é admissível que o querosene de aviação custe aqui 40% de uma passagem aérea, quando a média mundial é 28%. Nós oferecemos um serviço de qualidade internacional. Todos os nossos parâmetros de julgamento são iguais ou melhores que os internacionais, estão todos publicados nos rankings disponíveis aos consumidores. Mas, muitas vezes, ofertando esse serviço, o consumidor, com toda razão, nos cobra assim, puxa vida, mas Nova York a Washington é mais barato algumas vezes que São Paulo, Brasília? Sim. Por quê? Porque o custo dessa operação chega a ser, eu tenho dado aqui, 27% mais barato para quem opera o voo. Por quê? Porque o querosene de aviação é mais barato, porque o custo do leasing na manutenção é mais barato e assim vai. Então, primeira questão, querosene de aviação. Segunda questão, esse tributo regional, ICMS, que é uma pauta que o Senado pode enfrentar e cada governador de estado também pode, alguns têm feito. Dá para se estabelecer uma alíquota assim que daria para se trabalhar? Nós gostaríamos que ela ficasse inferior a 7%, mas são discussões, hoje são 27 discussões diferentes, tá certo? Temos que entender situações que, se eu gosto ou não dela, não é o problema. A questão é que uma situação objetiva não pode ser tratada de forma apaixonada. Terceira questão, há parâmetros hoje só existentes no Brasil que também tornam a nossa situação de voo diferente e mais custosa que a situação internacional. Destacadamente parâmetros de regulação e regulamentação, que a gente chama de jabuticaba. A gente chama de jabuticaba que é uma fruta que só dá no Brasil, né? Então, por exemplo, tarifa de conexão. É uma coisa bastante interessante. Quando um passageiro pega um avião e ele vai de Londres a Roma, passando por Madrid, ele troca de aeroporto em Madrid, ele paga uma tarifa de conexão. Tá certo? Não importa se ele paga a companhia aérea, o aeroporto, ele paga essa tarifa. Mas quem desce em Madrid e não conecta, não paga nada. Ele não conectou. Ora, no Brasil, essa tarifa de conexão, por uma determinação da ANAC alguns anos atrás, foi embutida no preço da tarifa, não é? Durante o processo de concessão dos aeroportos. E é paga por todos os passageiros? É paga por todos os passageiros, ele é diluída no preço. Eduardo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu tenho mais uma última questão aqui para responder rapidamente, porque eu prometi aqui na abertura desse bloco. O passageiro também tem reclamação. Ele reclama, por exemplo, que o espaço entre as poltronas é pequeno, ele reclama do custo do voo, como os senadores reclamaram, reclama da frequência. Ele tem razão, ele falou que o serviço aéreo brasileiro é um dos melhores do mundo. Sim. Mas o passageiro também, como consumidor, tem os seus motivos para reclamar, né? Veja, passageiro que reclama é bom, não é ruim, né? Toda vez que alguém reclama, nos obriga a melhorar, nos obriga a atender. Alguns anos atrás, você tinha todas as empresas ofertando produtos muito semelhantes, né? Até 2, 3 anos atrás, o espaço entre as cadeiras era o mesmo em todas as aeronaves de todas as empresas. Hoje já não é assim. Hoje nós temos, na aviação brasileira, 4 produtos diferentes sendo ofertados aos consumidores. Uma empresa voa com Airbus, outra voa com Boeing, outra voa com Embraer, uma quarta voa com Airbus de novo. A liberdade de competição criou para o consumidor brasileiro 4 opções consolidadas. Não existe mais nenhum tipo de monopólio, nem o duopólio, como se falava até 2008, 2009, ao contrário. Moral da história, hoje nós podemos dizer ao consumidor que ele deve pesquisar, deve olhar e deve procurar a empresa que melhor lhe atenda. E, claro, vai haver diferença de preço, vai haver diferença de malha, vai haver diferença de horário. Mas isso é do mercado. Eduardo, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Agenda Econômica. Foi um prazer conversar com você. Prazer é meu. É isso aí. O Agenda Econômica discutiu o transporte aéreo brasileiro. Gostou? Tem uma crítica, uma sugestão? Só ligar para a gente, 0800 61 2211. Perdeu uma parte desse programa? Quer ver ele todo? Quer ver os outros programas da TV Senado? Vai lá na internet, www.senado.leg.br/TV. E até o nosso próximo encontro.